Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Salatiel Moreira, faço parte do grupo de apoio à adoção Alegria e Alegra de Jacareí e São José dos Campos. Estamos aqui hoje com mais um vídeo da nossa série Bate-Papo. E para falar nesse vídeo de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Rosana Ribeiro da Silva. Ela é advogada, tem muito conhecimento nesse mundo de adoção. E nós vamos trazer hoje o tema busca ativa. O que é busca ativa? Quem pode participar da busca ativa? Busca ativa é legal no meio da adoção? Então, quem vai trazer essas respostas para a gente é a doutora Rosana. Fala, doutora Rosana, boa tarde, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem também, doutora. Estamos aqui com mais esse novo vídeo aí para nossa série Bate-Papo Mundo da Adoção. E como eu já falei aqui no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre busca ativa. O que será a busca ativa? Doutora Rosana, primeiramente, para quem não a conhece, poderia, por gentileza, aí se apresentar, falar um pouco do trabalho da senhora dentro aí do mundo da adoção? Claro, claro. Bom, meu nome é Rosana Silva, eu estou há mais de 10 anos voluntariando dentro do mundo da adoção, no pré e no pós-adoção, né? Eu sou advogada, eu sou também psicóloga e me encantei pelo mundo da adoção quando eu auxiliei uma colega, uma amiga pessoal, a conseguir adotar através da adoção. A gente fez tratamento juntas e ela não tinha conseguido engravidar e ela disse que ela desistiu de engravidar porque ela queria ter filhos e que ela tinha se decidido pela adoção e queria que eu auxiliasse a compreender, né, como que se fazia naquela época, há mais de 10 anos, como adotar, tá? Aí eu orientei e no final das contas ela adotou, a filha dela já está com 11 anos, né, e eu acabei ficando. Ela se afastou do mundo da adoção porque ela falou que ela conseguiu o que ela queria, que era ter um filho, e que ela se afastou naturalmente. As coisas da vida, né, fez com que ela seguisse outros rumos. E eu acabei me encantando por esse universo e me mantenho até hoje aí atuando nesse universo, né? Legal, doutora, muito bacana. Então, doutora Rosana, hoje nós vamos falar sobre busca ativa. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre busca ativa, nós precisamos sanar essas dúvidas. Eu acho que nada melhor do que nessa nova série de vídeos aí, bate-papo do grupo de apoio Alegria e Alegra, para a gente falar sobre este assunto. Então, doutora Rosana, acho que a minha primeira pergunta é: onde nasceu o busca ativa? Então, olha, é da natureza humana a busca ativa, se você for parar para pensar, Salatiel. Por quê? Porque desde que o ser humano é ser humano, toda criança que fica privada da convivência familiar, há sempre uma tendência daquela comunidade a procurar quem assuma a responsabilidade por ela, quem a acolha, quem a receba, né? Então, é da natureza humana buscar, né? A busca ativa é algo que é da natureza do ser humano. Agora, falando em termos de busca ativa, como nós conhecemos hoje, né, aquela busca focada em habilitados para crianças que estejam disponíveis para adoção, mas que estejam, no momento, sem pretendentes diretos, isso surgiu lá no Quintal de Ana, no Rio de Janeiro. Tá? Então, foi o Quintal de Ana que fez a primeira busca ativa nos moldes que a gente conhece hoje. Tá? As equipes técnicas de vários estados solicitavam que as suas crianças fossem adicionadas a uma planilha que eles disponibilizavam no site do Quintal de Ana.
E isso daí acabou pegando. Teve até vários problemas, porque juízes chegaram a dizer que aquilo violava a dignidade das crianças, né? E toda a resposta que foi recebida a partir dessas afirmações absurdas seria: melhor que fique acolhida para o resto da vida, né? O que é mais digno? Que ela encontre uma família através dessa estratégia, ou que ela fique no abrigo até os 18 anos, quando ela sairia do abrigo para lugar nenhum, para a rua, né? Então, e a partir daí a busca ativa começou a se desenvolver cada vez mais, e tribunais como o Tribunal do Mato Grosso também há anos disponibiliza uma tabela das crianças, claro, sem fotos, sem nomes, né, sem uma identificação precisa da criança, mas o perfil da criança há anos vem sendo divulgado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por exemplo. Então, é assim, a busca ativa nasceu como uma tendência humana a buscar família para as crianças que fossem privadas dela. Aos poucos, isso, como o judiciário assumiu esse papel de localizar pais, família para crianças sem, a tendência foi, então, que se judicializasse essa busca ativa. É o Estado que, através, atualmente, do Sistema Nacional de Adoção, é que busca, né, porque o SNA nada mais é do que uma busca ativa feita pelo próprio Poder Judiciário. Só que há limites, a gente sabe disso, né? Tem que haver um cruzamento perfeito entre o perfil pretendido pelo habilitado, e por aquilo que pelo perfil da criança que é cadastrado no sistema. Então, quando há cruzamento perfeito, o sistema avisa a comarca: olha, localizamos aí um pretendente para a sua criança. Mas quando há alguma disparidade entre o perfil dos pretendentes da criança, aí só a busca ativa mais direta funciona. E foi aí que o Quintal de Ana, que o Tribunais de Justiça, como do Mato Grosso, criaram essas ferramentas de busca, né? E hoje a gente tem muitas buscas ativas feitas pelos Tribunais de Justiça, como o Adote um Boa Noite, Adote um Pequeno Torcedor, o A.Dot, existem várias iniciativas ligadas aos Tribunais de Justiça para a busca ativa, tá? Agora, os grupos de apoio à adoção, a busca ativa que eu realmente participo e realmente gosto, é a busca ativa em que os grupos de apoio à adoção, em contato direto com as equipes técnicas, juízes e promotores, tá? Cruzam perfis não compatíveis de plano, porque senão o SNA conseguiria fazer o cruzamento. Mas não, a busca ativa hoje é feita principalmente com maior segurança pelos grupos de apoio à adoção junto com o Poder Judiciário. Tá? Então, os grupos junto com as equipes técnicas que cruzam, localizam pretendentes com perfil um pouquinho diferente, mas que se encaixe naquele da criança. Legal, doutora. Então, busca ativa, como a doutora disse, é algo que já é do ser humano, né? Buscar uma família, buscar algo para alguém. Mas hoje, nesse mundo da busca ativa de adoção, quem pode realizar essas buscas ativas? Né? A doutora falou sobre que existem poderes judiciários que já fazem isso, tribunais de justiça, grupos de apoio, mas quem pode? Quem são essas pessoas hoje que estão aptas ou autorizadas para fazer essa busca ativa para o mundo da adoção? Bom, só aquelas pessoas que a equipe técnica, ou o juiz, ou o promotor da onde a criança está, autorizaram, tá bom? Então, se, por exemplo, uma equipe técnica de alguma comarca me contata e fala: olha, nós temos essas crianças aqui, nós temos esse grupo de irmãos, e nós não estamos localizando pretendentes, você nos auxiliaria procurando dentro dos grupos de apoio à adoção alguém que se dispusesse a adotá-los, mesmo que o perfil esteja um pouquinho diferente? Então, veja, quem que pode fazer busca ativa? Só quem o próprio Poder Judiciário, através do seu juiz, do seu promotor ou da sua equipe técnica, solicitou que a busca fosse feita. Sem essa solicitação, não há busca ativa. Então, não existe, assim, alguém que vai lá no abrigo e fala: olha, passa aí a lista de quem está pronto para adoção, e aí vem disponível. Não existe isso. Tá? A busca ativa só pode ser feita por quem o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, as equipes técnicas pediram: Salatiel, eu estou com essa criança, por favor, nos auxilie a localizar pretendentes. É assim que se faz busca ativa. Não existe busca ativa feita por pessoas que não tenham tido contato direto com a comarca, com a vara, com a equipe técnica para fazer busca ativa.
tá bom? Por isso que quando se participa de busca ativa, não se deve compartilhar aquilo que foi postado no grupo de busca ativa para qualquer outra pessoa. Não pode, é proibido. Por quê? Porque o que foi postado ali é apenas para quem está ali e com autorização do judiciário, com autorização do MP, com autorização da equipe técnica. Qualquer coisa que saia daquilo está violando as regras da busca ativa. Ou seja, não tem autorização para fazer compartilhamentos, por exemplo. Legal. Doutora, nós temos aí, então, pessoas autorizadas, pessoas que foram contactadas de alguma forma pelo Poder Judiciário por técnicas para fazer essa busca ativa. E os pretendentes do lado de cá? Né? Quais são os pretendentes que podem participar desta busca ativa? Tem alguma coisa que diz, olha, esses pretendentes podem, esses pretendentes não podem? Como que funciona essa parte no busca ativa? Então, olha, Salatiel, essa questão é uma questão que tem que ser bem pensada. Por quê? De início, só pode haver indicação, né, para uma criança que esteja em busca ativa de quem esteja previamente habilitado. É necessário que a pessoa esteja no SNA. A Rosana já tem a sentença, mas ainda não estou no SNA. Então, não tem como fazer a vinculação da criança a você. Tá? Então, complica. Certas equipes técnicas, certas varas, não aceitam indicação de quem não esteja no SNA. Por quê? Porque se você está no SNA, a equipe técnica da criança, ao saber que você tem interesse, ela consegue acessar o SNA e ver você ali, ver o seu perfil, tá? É possível até que a gente faça indicação, por exemplo, de quem esteja habilitado para um perfil até 8, mas que tem interesse em uma criança até 10, né? Surge uma criança aí de 9 anos e meio, 10 anos, mas a pessoa está no SNA só para 8. É possível, através do sistema, que a equipe técnica da criança coloque, abranja o limite de idade na pesquisa para até mais 2 anos. O próprio sistema permite. Então, se eu faço a indicação sua, Salatiel, para uma criança de 10, sendo que o seu perfil é até 8, então a equipe técnica vai conseguir programar o sistema para permitir a sua localização. Então, nem precisaria, em tese, dar perfil. Só que algumas comarcas não sabem dessa parte do SNA, tá? Dessa instrumentalidade do SNA, e acaba pedindo que seja feita a correção do perfil, tá bom? Mas quem que pode participar de busca ativa? Quem esteja habilitado. De que busca ativa essa pessoa pode participar? De uma que não seja gritantemente diferente do seu perfil. Por exemplo, Salatiel está habilitado para um menino saudável, branco, tá? Até 6 anos. Se, de repente, ele se encanta por uma busca ativa de 4 irmãos, sendo mais velho com 12 anos, todos negros, aí fica complicado. A equipe técnica da criança não vai aceitar a indicação de Salatiel, porque é muito diferente o perfil, tá? Ah, mas se eu estava habilitado até 8 anos, um menino, eu posso adotar uma menina? Em tese, pode, porque também não há uma diferença gritante de perfil, tá? Estou habilitado até 3 crianças até 10 anos, surgiu um trio até 10, ou seja, em vez de 2, são 3, pode, é praticamente certo que a equipe técnica judiciária vai aceitar essa indicação. Mas quem tem perfil até 5 não pode ser indicado para adotar uma criança de 15 anos, por exemplo. Tá bom? A equipe técnica da criança não vai aceitar essa indicação. Agora, Salatiel, em casos raríssimos, tá? Como, por exemplo, no A.DOT ou algumas varas que participam do Adote um Boa Noite aceitam a indicação ou a procura pela adoção de uma de suas crianças de alguém que tem um perfil muito diferente. Por quê? Porque é o último caso, tá bom? Ou seja, já se tentou de todas as formas colocar aquela criança em casais com perfil próximo ou perfeito, não conseguiu pelo SNA, busca ativa aí nos grupos de apoio, perfil próximo, não conseguiu, aí eles já falam, olha, a única chance é que agora eu abra para quem tenha qualquer tipo de perfil, mas vai passar por avaliações, e a equipe técnica do adotante pode negar que essa pessoa seja vinculada à criança. Então, veja, é complicado. E quem não está ainda habilitado, Rosana, pode
participar de uma buscativa? Excepcionalmente, tá? Em casos em que não há, no Brasil, em nenhum sistema, tá? Através do SNA, através da buscativa comum entre os grupos de apoio à adoção, nem pela buscativa nesses programas ofertados pelos tribunais de justiça, e até para adoção internacional não se está localizando, não. Então, aí, neste caso, a equipe técnica vai aceitar quem não esteja habilitado, porque é a última e única chance de família para aquela criança. Legal, doutora. E ainda falando de pretendentes. Então, na verdade, a gente está vendo o seguinte, que por mais que é uma busca ativa, nós entendemos que ela não está fora do processo normal de adoção do SNA, ela só não está dentro do perfil do Sistema Nacional de Adoção, mas ela segue aí os mesmos parâmetros de uma adoção feita através do Sistema Nacional. Falando de perfil, de idades, então também não adianta, como a doutora disse, eu tenho um perfil para um menino, de repente me aparece 4 meninos, 4 irmãos, e eu falo, vou mudar, eu quero ir lá adotar essas 4 crianças. Tem aí uma diferença. Então a gente vê que o busca ativa não é nada algo fora do que aquilo que realmente pede o Sistema Nacional de Adoção. É só uma forma diferente de juntar aí essa família, essas crianças às suas famílias. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, doutora. Os pretendentes à adoção podem participar de qualquer grupo de apoio à adoção? Hoje nós vemos que cresce a cada dia grupos de apoio à adoção online. A gente vê isso em redes de Facebook, Instagram, WhatsApp. Como um pretendente, posso participar de qualquer grupo de apoio à adoção, doutora? Então, olha, a primeira coisa que você deve ter em mente é que há de tudo na internet, principalmente pessoas mal intencionadas. Então, quando a gente está falando de família, a gente não pode correr riscos, tá? Se eu estou falando do futuro da minha família, eu não posso correr risco. Então, eu quero participar de um determinado grupo. Procure saber quem é que está administrando. Se a pessoa não se identifica, fuja, que nem o diabo foge da cruz, porque é furada, é problema. Problema para você, porque se a sua equipe técnica descobre que você está se metendo num grupo que não seja minimamente fidedigno, pode até suspender a sua habilitação. Então, muita calma nessa hora. A primeira coisa que vocês devem fazer, se você quer participar de um grupo de pré-adoção ou um grupo de pós-adoção, primeira coisa, procure, por exemplo, no site da ANGAD, quais são os grupos de apoio à adoção que existem perto de você. Esses grupos, por conta da pandemia, com certeza criaram os seus ramos virtuais, no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Então, entre em contato com a administração desse grupo, fale com a pessoa responsável pela administração de grupos que sejam virtuais, ligados àquele grupo de verdade, tá? E aí você participa. Por exemplo, o Alegra Alegria, tá? Eles têm uma vertente virtual no WhatsApp. A gente sabe que é a Sandra, que é a presidente do grupo. A gente sabe que o Salatiel é um dos participantes, administradores voluntários do grupo. Tá? Então, você conhece essas pessoas, você sabe quem são, você tem como ter certeza. Se você entrar lá no site da HAESP, né, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, vai estar lá, Alegra Alegria, vai estar lá o nome do seu administrador, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Imensidão, a mesma coisa acontece com o Bem Querer, tá? Então, é assim, você quer participar de um grupo de apoio? Procura um grupo de apoio que você tenha certeza de que está sendo administrado por pessoas responsáveis, que dão a cara, que você olha e vê quem é, tá? Se a pessoa cria um grupo, joga você lá para dentro e fala, olha, esse grupo é um grupo de apoio, mas quem é você? Não, a pessoa não quer falar? Bom, por que não quer falar? Tá listando, tá juntando esse monte de gente, para quê? Tá bom? Então, que tipo de grupo que você pode participar? Qualquer grupo. Só que nós estamos falando de família, então o cuidado que vocês devem ter é participar sempre de grupos em que a pessoa que está administrando dá cara à tapa. Assume a responsabilidade pelo trabalho que está sendo feito. Tá bom? Não é desse jeito? Cai fora.
E outra, apareceu mãe querendo dar bebê, fuja que nem o diabo foge da cruz. Porque assim que apareceu uma mãe oferecendo um bebê, você pode ter certeza, pode ser um policial tentando encontrar quem é que está querendo pular a fila. Tá bom? Bacana, doutora. Então, tanto no site da Angaad, que depois a gente pode deixar lá nos nossos comentários, quanto no site da HESP, nós conseguimos ter informações aí de grupos que estão realmente cadastrados, são grupos conhecidos, dos quais têm direito de fazer aí essa busca ativa. São grupos que têm apoio né, tanto do Estado, junto da HESP, ou mesmo nacional, junto da ANGAAD, para fazer algum trabalho, seja ele voluntário, mas para o mundo da adoção. É isso aí. Vou deixar, Para você ter então... uma ideia, se você entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e procurar adoção, lá vai ter uma lista dos grupos de apoio à adoção do Estado de São Paulo, dentro do Tribunal de Justiça. Quer algo mais fidedigno que isso? Então, procure dentro do Tribunal de Justiça de cada estado se há aquela página que trata de adoção. Se houver, vai dar uma lista dos grupos de apoio que tem na região. Desculpa interromper, Salatiel. Não, imagina, doutora. Então, eu já vou deixar aqui no nossos comentários todos esses sites. Então, se você está desse lado e, eu quero saber, vou participar desse grupo de apoio à adoção. Procura lá, descobre se ele realmente está cadastrado, descobre se esse grupo tem algum tipo de filiação, está junto realmente com os demais grupos de apoio à adoção. É algo, como a doutora falou, se é um grupo sério, se ele está ali para realmente fazer um trabalho sério dentro de tudo aquilo que pede esse mundo da adoção. Acho que muito além, doutora, né, de falarmos sobre lei, né, o que a doutora disse, é a formação da nossa família. Então, se é a formação da nossa família, por que eu vou correr risco de formar a minha família de uma forma errada? E, doutora, né, falamos de adoção, da busca ativa, eu acho que aí começa a surgir algumas dúvidas sobre formas, não sei se eu posso dizer formas ou formatos, ou diferenças sobre a adoção, ou diferenças do que se trata alguns termos no mundo da adoção. Como, por exemplo, o que é adoção definitiva? O que é a guarda provisória? Tutela? Ou até mesmo adoção à brasileira? A doutora pode, nem que seja de forma muito resumida, nos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, dessas palavrinhas que muitas vezes nos confunde. Eu tenho a guarda provisória. Não, eu já tenho a adoção definitiva. O que é tutela? Eu tenho a guarda definitiva ou eu tenho a guarda provisória? A brasileira. O que é essa adoção à brasileira? Poderia falar um pouquinho disso para a gente? Falo sim. Então vamos lá. Olha, primeiro de tudo, quando a gente é pai, é mãe de uma criança, juridicamente falando, a gente tem o chamado poder familiar, tá bom? O que é o poder familiar? É um monte de obrigações e de direitos. O direito de ter a criança consigo, a obrigação de tê-la consigo, de educá-la, de alimentá-la, de garantir a segurança dela. Então, existe uma série de obrigações, tá? Por exemplo, o filho tem o direito a suceder o pai e a mãe, no caso de morte deles. O direito sucessório é algo que decorre do poder familiar, tá? Agora, o que acontece quando a gente está em processo de adoção, enquanto o processo ainda está correndo? Você recebe apenas a guarda. A guarda é um pedaço do poder familiar. É um pedacinho só do poder familiar. Então, ele não basta. Se alguma coisa acontece com esse pai, com essa mãe, a criança volta para o abrigo, porque não tem ligação jurídica nenhuma, além daquela guarda que pode a qualquer momento ser revogada ou ser extinta pela morte, por exemplo, tá? Dessa criança. Então, por isso é importante que você adote o seu filho, que exista uma ação de adoção do seu filho. Porque se alguma coisa acontece com você depois que você entrou com a ação de adoção, mesmo que você morra, a criança vai ser sua filha, vai ter direito à sua aposentadoria, vai poder ficar com a sua família, tá? Então, veja a importância que é da regularização jurídica dessa situação. Então, vamos lá. Guarda provisória. Guarda provisória só existe quando ela existir para ser temporária.
Tá? Por exemplo, imagine que você vai viajar e você e o seu marido vão viajar e precisam deixar o seu filho aqui no Brasil, porque no momento não seria interessante tirá-lo do Brasil. Então, o que você faz? Você transfere a guarda provisoriamente para alguém da sua família, que vai ser o guardião do seu filho enquanto você estiver fora. Até o momento que você volta. Voltou, está extinta aquela guarda. A mesma coisa acontece na ação de adoção. Você recebe só a guarda provisória, não recebe a guarda definitiva. Por que não, Rosana? Porque a guarda na adoção, ela é sempre provisória, porque ela serve para existir enquanto você não receber o poder familiar. Porque a guarda faz parte do poder familiar. Então, enquanto eu não tenho poder familiar, o Estado me dá uma guarda provisória, uma guardinha aí para você ficar com o seu filho de forma regular, enquanto espera o Estado te dar o poder familiar inteiro, tá? Então, a guarda provisória nasce para ser substituída pelo poder familiar, de que a guarda é apenas um pedacinho, tá bom? Agora, o que é adoção definitiva? Na realidade, não existe mais, tá? Distinção entre as vários tipos de adoção. Existe só um tipo de adoção no Brasil, adoção judicial, ponto. Tá? Adoção judicial. O que é isso? Eu peço ao Estado que crie uma relação jurídica que não existia, que é de filiação e paternidade, só. Isso precisa passar por um processo judicial. O Estado vai avaliar se isso é interessante para a criança, se vocês têm condições de serem pais, e você fica com a guarda provisória enquanto o processo corre. Bom, então, a adoção será sempre definitiva. Na hora em que o juiz der a sentença de adoção e ela transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso nenhum dela, a partir desse momento é para sempre. A única forma de você perder o seu poder familiar é através de uma ação de destituição do poder familiar. É para sempre a adoção. Por isso que se diz que a adoção é definitiva. Mas não existe diferença entre adoção definitiva e guarda provisória. Isso não existe. Tá? Uma coisa é adoção, que é poder familiar. Outra coisa é guarda provisória, que é uma guardinha enquanto você não recebe o poder familiar. A tutela é um outro instituto, tá? Que não tem muito a ver com a adoção. A gente não usa a tutela na adoção, que é uma forma também de você ter consigo e administrar a pessoa e bens de uma criança, tá? Mas não se usa na adoção. Tem um ou outro juiz meio, sabe, que talvez não lide muito com a adoção, que eventualmente conceda a tutela de uma criança, quando na realidade deveria conceder só a guarda provisória, porque é a guarda provisória que importa no processo de adoção e que está expressamente prevista no Estatuto da Criança e Adolescente nos casos de adoção. Agora, há uma coisa muito preocupante, que é a chamada adoção à brasileira, tá? Primeiro de tudo, é horrível chamar de adoção à brasileira, porque é algo criminoso. É crime previsto no Código Penal, que dá cadeia, tá? Então, eu não gosto de associar o à brasileira à prática de um crime. Primeiro, não é adoção. Segundo, não é coisa de brasileiro. Então, tá errado. Registrar filho alheio como próprio é o que erroneamente se chama de adoção à brasileira. Veja, Salatiel, quando você nasce, você tem direito de ser registrado conforme a sua ascendência. É o seu direito de saber quem é que lhe deu a vida, quem foi essa genitora, quem foi esse genitor. Nem que depois se cancele aquela certidão, se lance uma nova, mas a pessoa tem o direito de conhecer a sua ascendência biológica, tá bom? E então a lei prevê que toda criança que nasce deve ser registrada em nome daqueles que lhe deram a vida, certo? Quando se faz uma adoção à brasileira, que não é adoção e nem é a brasileira, tá? Se pratica o crime previsto no Código Penal de registrar filho alheio como próprio. E acontece quando o Salatiel, por exemplo, pega uma criança de forma irregular e vai lá no cartório e fala, olha, eu sou o pai biológico dessa criança. E o cartório, equivocadamente, porque não sabe o que está acontecendo, foi enganado, registra a criança como sendo filha biológica do Salatiel, sem ser. Isto é crime, porque você está sonegando à criança o direito ao conhecimento da sua ancestralidade, tá bom? Então, isso é crime e dá cadeia. Nunca, se algum advogado,
se alguma vizinha, se algum curioso sugerir para você que vá lá e registre uma criança que não é biologicamente sua, não faça isso, porque o Estado vai arrancar a criança de você e vai te processar. E você pode cumprir pena de cadeia. Pandemia ou não, vai para a cadeia. Então, não faça isso. Adote, mas adote de forma regular. Tá bom? Doutora, ouvindo dessa forma, então, a gente entende que a adoção por meios legais, ela existe, então, através do SNA, e vamos falar pelo buscativa. Mas o buscativa, na verdade, nada mais é que uma forma de adoção feita pelo SNA. Nós não estamos falando de duas formas de adoção, né? Estamos falando de formas diferentes de encontrar famílias para essas crianças, colocar essas famílias, essas crianças em família. Mas todas elas entram dentro do Sistema Nacional de Adoção. A diferença está na forma de encontrar. Seria isso, somente essas duas formas de adoção, elas são legais, elas estão previstas na lei. Correto? Sim, olha, veja, todo mundo que se habilita entra no SNA. E quando a gente, nos grupos de apoio à adoção, a pedido do judiciário, a gente faz busca ativa, a gente indica quem está no SNA, tá? A gente não indica quem não esteja, salvo exceções excepcionalíssimas, tá bom? Então, veja, toda adoção passa pelo Sistema Nacional de Adoção. Rosana, existem exceções? Claro que existem. Por exemplo, imagine que o meu irmão e a minha cunhada morram e deixem a minha sobrinha de 5 anos sem pais, tá bom? Eu posso pedir a guarda dela, mas eu também posso adotá-la, porque tio pode adotar sobrinho. Veja, eu não vou entrar no SNA, não vou me habilitar, não vou entrar no SNA para adotar minha própria sobrinha, tá? Neste caso, está previsto lá no artigo 50, parágrafo 13º e os 3 incisos lá dentro do ECA, que diz para a gente assim, neste caso excepcional, é possível a adoção sem estar previamente habilitado, porque no Brasil é necessário estar habilitado para adotar. Até quem recebe a sua criança antes de estar habilitado vai ter, de regra, de esperar a conclusão de um processo de habilitação para poder ter a sentença de adoção. Então, veja, o SNA se impõe, salvo situações excepcionalíssimas, tá bom? Que nem uma tia que criou um sobrinho, um parente próximo, em que haja relação de afetividade, esses não precisam entrar no SNA. Por quê? O que está valendo é o vínculo pré-existente com a criança, tá? Então, não preciso passar pelo SNA. Fora isso, não conheço a criança, não conheço a família, não tenho relação de afeto? Não. Então, só através do SNA previamente habilitado. Bacana, doutora. Doutora, às vezes a gente ouve alguns pretendentes falando o seguinte, porque a minha técnica disse que busca ativa não é legal, porque o promotor da minha comarca disse que isso não é legal, porque a minha técnica disse que o juiz da minha comarca não é favorável à busca ativa. Por que nós temos essas divisões? Tem algo diferente? Algumas comarcas entendem diferente? Por que algumas comarcas, alguns juízes, técnicos, promotores não aceitam? Ou seria uma não aceitação ou um não entendimento do que realmente é o trabalho da busca ativa, doutora Rosana? Então, olha, o que a gente vem descobrindo, eu venho descobrindo ao longo de todos esses anos em que eu estou na adoção, é o seguinte: quem é contra a busca ativa é porque não tem a mínima ideia do que tá sendo contra. Sabe, governo nesse país, sou contra? É bem assim. Ah, sou contra. Por quê? Não, porque isso é contra a lei. Aonde está escrito na lei que a sociedade civil não pode participar da localização da garantia constitucional à convivência familiar e comunitária? Aonde? Onde está escrito que isso é proibido? Primeiro de tudo, a própria Constituição Federal, no artigo 227, já diz, é obrigação do Estado e da sociedade garantir que toda criança tenha o direito à convivência familiar e comunitária. Nós, enquanto grupos de apoio à adoção, nós somos sociedade civil e nós temos, sim, possibilidade de participar da localização de famílias para as crianças que precisem delas, tá? Agora, eu não posso sair fazendo sem
o conhecimento do juiz responsável pela criança, eu não posso sair fazendo busca ativa sem autorização. Então, olha, esses juízes, promotores, equipes técnicas que não sabem o que é busca ativa, não sabem como ela funciona e não sabem que, de regra, a busca ativa é a última chance dessa criança ter família, tá? O fazem por desconhecimento. Porque na hora em que descobrem que funciona, a primeira coisa que eles fazem é procura a Rosana e pergunta como é que ela foi feita. O que a gente vem percebendo ultimamente, Salatiel? Eu venho recebendo telefonemas de equipes técnicas do Brasil inteiro, falando, olha, eu conversei com a técnica fulana de tal, não sei da onde, e ela falou que vocês acharam adotantes para o fulaninho de tal dela. Você poderia nos ajudar? É assim que a busca ativa acontece. E aí nós explicamos, olha, nós funcionamos da seguinte forma, eu não faço nada concernente a essa aproximação. O único trabalho que eu, enquanto grupo de apoio à adoção, faço é localizo pretendentes, pego os dados, ou seja, dados, CPF, RG, número da habilitação, endereço, pego os dados dessa pessoa, pego a sentença de habilitação e dou na mão do técnico que pediu a busca. A partir daí, é com eles. O grupo só vai dar o apoio, o acompanhamento pós-adoção. Tá bom? E orientações sobre como pedir licença maternidade, como incluir no plano de saúde, essas coisas todas. Mas fora isso, essa parte jurídica é com a equipe técnica que fez o pedido de busca, tá bom? Então, olha, os juízes promotores e equipes técnicas que não aceitam a busca ativa, eles nunca se preocuparam em conhecer o que é busca ativa. Por quê? Porque tem muito promotor participando de busca ativa atualmente. E tem muito juiz participando de busca ativa atualmente. E o que acontece é, quando surge alguma equipe técnica e fala, como que eu faço para convencer o meu juiz a permitir? Eu falo, simples, peça para ele entrar em contato com a juíza fulana de tal. Pede para entrar em contato com a promotora fulana de tal. É rapidinho que eles mudam de ideia, porque eles veem que é a única chance daquela criança garantir a convivência familiar e comunitária. Então, quem diz não à busca ativa é porque não conhece ou porque teve experiência com quem não sabe fazer a verdadeira busca ativa ética, legal e segura. Tá bom? Procurou alguma pessoa que não entende nada e aí já viu, né? Tá certo, doutora, é sempre aquela história, né? Se eu quero conhecimento, tem que buscar alguém que conheça sobre o assunto. Doutora Rosana, então a gente entende que, né, nesse nosso bate-papo, que a busca ativa é algo muito sério, não é nada feito fora da lei, que os pretendentes têm que tomar muito cuidado com que se forma, né? Como a doutora disse, qualquer um pode formar um grupo, pode fazer alguma coisa, falar nesse sentido. Qual é o verdadeiro interesse desses grupos que estão se formando? Descobrimos que temos como buscar informações se o grupo é sólido, se ele é legal, se ele não é legal, se tem conhecimento deste grupo tanto na ANGAAD quanto na ANGAESP, como a doutora falou, até mesmo no tribunal tem lá no site relacionando quais são os grupos de apoio à adoção. Para que faça uma busca ativa correta e segura. Então, o busca ativa, ele é feito de uma forma fora do sistema, né? Vamos dizer assim, fora do judiciário, vou mudar as minhas palavras, doutora. Ela é feita fora do judiciário, por pessoas que talvez não façam parte do judiciário, porém, todo o processo de adoção, ou até mesmo o processo das entrevistas, juntar aí essas duas famílias, fazer o processo de aproximação é feito por pessoas de dentro do Poder Judiciário. Então, são técnicas dos fóruns que fazem isso. Os grupos de apoio à adoção têm aí o seu papel em aproximar, em apresentar, vamos dizer assim, uma ponte, exatamente. Fazer a ponte. Faz a ponte. Entre o pretendente e a criança que está lá com aquela técnica, com aquela comarca. Doutora, eu gostaria de finalizar pedindo para a senhora dizer uma coisa para a gente. O que significa adoção segura e para sempre? Então, a gente fala muito, gente, só faça a adoção que for legal, segura e para sempre. Primeiro, para sempre porque filho não é algo descartável. Não é que nem casa que eu não gostei
e eu mudo. Não é um móvel do qual eu me descarte, tá? Então, a partir do momento que você diz sim e fala, eu estou assumindo a guarda dessa criança, é para ser para sempre. E outra, se alguém tentar entrar neste para sempre de vocês e acabar com o para sempre, procure o seu grupo de apoio, procure um bom advogado recomendado, de preferência pelo seu grupo de apoio, porque entende de adoção, e lute para que o para sempre seja para sempre, tá? Então, quando acontecem rarissimamente casos vivis, por exemplo, é necessário que você imediatamente busque o melhor advogado que você puder localizar próximo a você e entre em contato com o seu grupo de apoio, que ele vai dar encaminhamento para... Nós temos várias equipes que lutam contra esse tipo de absurdo quando eventualmente acontece, tá bom? Então, a primeira coisa do legal, seguro e para sempre é para ser para sempre. Por quê? Porque você está fazendo tudo legal, você está seguindo a lei, você se habilitou, você aguardou chegar o seu momento. Quando você foi convocado por busca ativa ou pelo SNA mesmo, você entrou em contato com a equipe técnica acompanhou você, fez a aproximação, você disse sim, tá? E porque ele é legal, isso a torna mais segura. Se você recebe uma criança de forma irregular, tem casos, por exemplo, Salatiel, de quem recebe uma criança e fica 5 anos com a criança em casa de forma irregular, porque tem medo de entrar judicialmente, porque receberam de forma irregular a criança e sabe que o Estado pode correr o risco de tirar. Então, veja, para que a sua adoção seja segura, ela tem que ser legal. Você tem que ter seguido a lei, porque todas as vezes que a gente viola a lei, a gente corre o risco de ser penalizado, e a gente não pode correr risco de que o nosso filho pague pelo seu pecado, tá bom? Lembra, o filho não pode pagar pelos pecados dos pais? Então, você faz uma adoção irregular, mas quem vai para o abrigo e perde a família é a criança, não o adulto irresponsável. Então, olha, legal, se habilite, adote de forma regular, porque isso te dá segurança. E essa segurança garante que seja para sempre. Se você fizer algo contra a lei, não vai ser para sempre, não vai ter segurança. Se você violar a segurança que a lei te dá, o seu para sempre pode a qualquer momento ser destruído pela retirada da criança, como a gente vê em alguns casos, infelizmente, acontecer. Entrega direta sempre vai resultar no acolhimento institucional da criança. Então, faça tudo conforme a lei, porque a sua adoção será mais segura e, obviamente, será para sempre. Se não for para sempre, sem culpa sua, nos procure. Nós estamos aí para ajudá-los a impedir que seja feita alguma injustiça com os seus filhos e com vocês. Tá bom? Tá certo. Salatiel, deixa eu só uma coisinha. Claro, doutora. Atualmente surgiu alguns probleminhas de pessoas que aceitaram busca ativa e depois, quando descobriram que não eram capazes de maternar, de paternar uma criança, decidiram devolver. E seguindo aquele ditado do Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, tá? Começa a colocar a culpa dentro de todo mundo, tá? E falando que a culpa é do voluntário que fez a indicação. Olha, o voluntário te indicou e te repassou os seus dados para a equipe técnica a seu pedido. Ninguém te obrigou, ninguém atropelou você e falou, olha, você vai adotar esse menino. Ninguém falou isso. Você procurou. Então, se você desistir, é porque você quis desistir. A culpa não é do voluntário da busca ativa, a culpa não é da equipe técnica. Ah, mas me mentiram. Bom, mentiram, você desconfiou da mentira e ficou quieto. Ou seja, você assumiu o risco. Percebe? A segurança está em você não correr risco. Estou inseguro, estou achando que tem alguma coisa errada? Diga não e saia fora. E comunique o voluntário. Olha, saí fora dessa busca ativa, disse não, não fazer mais indicação para aquela vara. Percebe esse tipo de situação? Então, na semana passada, tivemos 2 casos de pessoas que desistiram da aproximação de crianças e tentaram culpabilizar os voluntários da busca ativa, dizendo que os voluntários é que obrigaram a aceitar aquela busca ativa. Isso não acontece. Então, presta atenção aqui, pessoal. Se qualquer voluntário do seu grupo de apoio
de qualquer forma te pressionar a aceitar uma buscativa, diga não e saia do grupo. Saia correndo do grupo, porque isso não pode acontecer. A buscativa é, o Salatiel vem falar com a Rosana vai falar com o Salatiel e falar, Salatiel, você tem certeza? Olha, tá fugindo um pouco do seu perfil. Você tá preparado? Você tá ciente que é para sempre? Você tá ciente que você pode desistir enquanto tá falando com a equipe técnica? Que você pode desistir até enquanto tá fazendo aproximação? Mas que se você desistir depois da guarda, você sai da fila de adoção e dependendo da situação, dependendo do tempo que ficou com a criança, você vai ser penalizado. Você vai pagar pensão para essa criança, você vai pagar indenização para essa criança e você vai ser excluído para sempre do cadastro nacional. Isso tudo o grupo fala. Então, não há como se alegue depois ignorância. Ah, eu não sabia, ninguém me avisou. Avisou sim. Se você participa de grupo de apoio à adoção, você sabia disso sim. Então, a culpa não é do grupo, a culpa não é do habilitando. Perdão, não é do voluntário. A culpa é de você que disse sim e deu para trás. É direito seu dar para trás, mas não é direito seu culpabilizar qualquer outra pessoa que não você próprio, quando você desistiu de uma aproximação. Tá bom? Então, isso é importante. Nenhum voluntário dos grupos de apoio à adoção é do judiciário, Salatiel. Nós não temos vínculo nenhum, sabe, com o judiciário. Nosso único vínculo é a ponte que fazemos entre os nossos habilitados e a busca ativa que é feita a pedido da equipe. Só, nós somos meramente pontes. Não fazemos nada além disso. Tá bom? Tá certo, doutor. E aí, falando disso, como a doutora disse, sempre é mais fácil buscar um culpado, né, do que assumir aquilo que realmente não consigo, não dei conta. Então, eu preciso encontrar um culpado. Isso a gente vê aí no dia a dia acontecendo. Mas é realmente uma excelente dica que a doutora deu, tanto para os grupos de apoio, como para pretendentes, né? Porque o grupo de apoio também precisa, né, doutora? Muitas vezes se precaver, conhecer os pretendentes do qual está indicando, para que não venha ter algum tipo de situação dessa forma. Doutora Rosana, acho que nós ficamos por aqui. A doutora tem mais alguma colocação para nos fazer sobre busca ativa? A doutora quer deixar fora, né, essa última frase, dizendo para nós o que é a busca ativa? A doutora tem mais alguma coisa para nos colocar aí sobre busca ativa? Olha, siga essa dica e tá tudo certo. Na busca ativa é que o perfil da criança na busca ativa seja o perfil que você tem no seu coração. Não vá por impulso. Não diga sim porque está muito tempo na fila e está desesperado e seu coração está clamando por um filho. Não. Diga sim se o perfil daquela criança cabe dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu bolso. Tá? Se não, espera. Tudo o que a gente luta para conseguir tem muito mais valor para a gente. Calma, tudo vai dar certo e a sua família vai se completar. Só não vai se completar se você desistir. Então, não desista, persevere e aguarde o momento certo. Você vai saber quando o momento certo chegar. Legal, doutora. Primeiramente, muito obrigado, né, pela participação aí, doutora, nossa série de bate-papo que nós estamos fazendo. Acho que hoje nós trouxemos um assunto muito importante, que é o assunto busca ativa, e que muitas vezes fica despercebido ou os pretendentes ouvem falar e não sabem exatamente do que se trata. Acho que hoje nós conseguimos dar uma explanada aí básica falando do que é a busca ativa. Agradeço imensamente pela participação, pelas palavras, pelas dicas, por cada dia aí sempre nos trazer informações de como funciona esse mundo de adoção, da visão jurídica dos processos. Então, muito obrigado. Espero ter a doutora Espero ter a doutora em outros vídeos aqui da série Bate-Papo, porque acho que a gente tem muito assunto para falar e eu tenho certeza que a doutora tem muita informação para nos trazer também. Muito obrigada, Salatiel. É um prazer sempre estar com vocês, viu? É isso, doutora. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Como a gente decidi sempre encerrar a conversa com os nossos participantes, aquele abraço adotivo aí para a doutora e espero tê-la outras vezes aqui conosco. Combinado. Muito obrigado, doutora. Tchau, tchau. Então, encerramos aqui mais um dos nossos vídeos.
Hoje falamos sobre busca ativa com a doutora Rosana Silva. Trouxe aí diversas informações, diversas dicas do que é a busca ativa e de como nós, como pretendentes à adoção, podemos fazer aí uma adoção segura, uma adoção dentro da lei, né? Uma adoção para sempre, como a doutora nos explicou. Então, convido a vocês, mais uma vez, a curtir, deixar o seu like aí no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, para que você receba outros vídeos com informações do mundo da adoção. Estamos ficando por aqui, e aquele abraço adotivo para você, e até o nosso próximo vídeo.